Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, tá bom? E vamos pro primeiro relato de hoje, que é este: o espírito que me avisou da traição do meu ex. Vamos ver isso daqui. Olá, Ana, meu nome não é fulana, mas pode me chamar de fulana. Esse relato só terá um nome, mas já vai estar trocado também. Ana, sempre tive uma conexão muito grande com a espiritualidade, mas apesar de ser muito intuitiva e sensitiva, nunca havia visto nenhum espírito. Nem nunca tinha acontecido nada de muito sobrenatural comigo. Às vezes via um vulto ou outro, sentia energia ruim de alguns lugares ou pessoas, mas nada além desse fato que vou relatar a seguir, que aconteceu em 2018. Bom, eu entrei no meu primeiro emprego aos 18 anos, por volta do ano de 2013. Eu já tinha uma filha, morava com a minha mãe e era solteira até então. Nesse emprego eu conheci um rapaz, que inclusive era o meu superior no trabalho. A gente teve uma química desde que nos vimos pela primeira vez. Sabe aquela troca de olhares e aquele sorriso bobo? Não demorou muito para nos seguirmos nas redes sociais, trocarmos algumas mensagens e começarmos a ficar. Ficamos algumas vezes, até que começamos um relacionamento sério. Conheci a família dele, ele a minha. Ele tratava minha filha muito bem. Eu e minha sogra nos demos muito bem, ela me tratava com muito carinho e tudo ia bem. Então, por volta de 1 ano e meio de namoro, resolvemos ir morar juntos. Não era o relacionamento perfeito, inclusive envolvendo uma maledite, que era ex dele. Mas como não tem muito a ver com o contexto principal, eu não vou detalhar aqui. Mas eu sofri muito com essa mulher que nos perseguia, fazia fakes, hackeava redes sociais e por aí vai. Bom, mas a gente sempre passava por cima de tudo. Nos amávamos muito, nos dávamos muito bem no que diz respeito à nossa sintonia como casal. Mas também brigávamos bastante. Bastante. Principalmente pela questão de trabalhar juntos. Não dava certo, sabe? Inclusive, não recomendo. Meu Deus. A gente não sabia separar as coisas e isso era pior ainda por ele ser o meu superior. Então, por volta de 2015, 2016, eu resolvi sair do trabalho para não acabar com o nosso relacionamento, porque realmente não ia acabar bem. Saindo do trabalho, achei que as coisas se acalmariam um pouco. Lê do engano. Em 2017, eu comecei a desconfiar muito dele, principalmente pela mudança dele na cama. Simplesmente não funcionava mais como antes, se é que me entendem. Nas primeiras vezes, tudo bem, eu sei que essas coisas acontecem, normal. Mas começou a ficar frequente e aquilo começou a me incomodar, porém eu não pensava em traição. E o pior nessas situações é que a gente começa a pensar que o problema está na gente. Começa a se perguntar se tá gorda, se o cara perdeu o desejo, o que a gente pode estar fazendo de errado. Eu fiquei muito mal, Ana. Ele sempre dizendo que não era nada, que eu não entendia ele, que ele trabalhava demais, que estava cansado, que eu não o ajudava. Ele começou a chegar mais tarde em casa, sair mais com os amigos e me deixar em casa. Ele era aquele tipo de homem que sempre revertia a situação. Cabelo. Ele era aquele tipo de homem que sempre revertia a situação. Acabava que ele fazia eu me sentir pior ainda por estar criando caso, sabe? Ele também era do tipo de provocar ciúmes. Sabe quando a pessoa não te passa segurança? É como se você tivesse com um pé atrás o tempo todo, pisando em ovos. Hoje eu enxergo que eu não era ciumenta, mas sim ele é quem provocava esses ciúmes em mim. Por consequência, eu não conseguia confiar, eu não conseguia ter paz. Mas ele sempre dizendo que era coisa da minha cabeça, que eu é que era maluca, aquele papinho, né? Já sabem, meninas, falou que você é maluca, corre. Sempre fazia eu acreditar que era coisa da minha cabeça. No final, eu é quem tinha que me desculpar
por não confiar nele ou arrumar brigas sem motivos. Mas fomos levando, até porque nessa dinâmica, até a gente descobrir algo de fato, a gente não consegue separar. Porque a gente sempre se pergunta, mas e se o problema for eu? E se eu for insegura? Enfim. Tá. Até que em janeiro de 2018, enquanto ele estava dormindo, eu resolvi mexer no celular dele. Entrei no WhatsApp e vi todas as conversas e descobri que ele estava me traindo com 2 colegas de trabalho. Inclusive, Ana, acho que ele tem um certo fetiche por colegas de trabalho, pois a ex dele, antes de mim, também era de lá. Aliás, descobri traição com 3 mulheres, sendo 2 delas do trabalho dele. Inclusive, uma delas eu conhecia porque ela já trabalhava lá na época que eu trabalhava também. E ela estava grávida, Ana, de 7 meses. Bom, o filho não era do meu ex, o que sinceramente achei bem pior. Ela era amante de um outro cara que era casado e engravidou dele. E também estava amante do meu marido. Meu Deus! Eu fiquei com um nojo tão grande, gente. Ana, eu fiquei por um bom tempo ali, lendo todas aquelas mensagens, processando a informação e tentando entender tudo. Quando eu resolvi acordá-lo, eu queria ver a cara dele. Acordei ele, mostrei que estava com o celular dele nas mãos. Ele acordou assustado e eu perguntei com o celular na mão, com a conversa, com uma delas aberta. O que é isso? E a primeira coisa que ele falou foi aquela frase clichê de quem sempre reverte a situação a seu favor. Por que você mexeu no meu celular? Como que você descobriu a minha senha? Eu ri, Ana. Não, eu ri, né? Ana, quando eu tô estressada, eu fico muito irônica e sarcástica. E eu disse, claro, isso é o que mais importa agora, né? E vocês acreditam que ele teve a capacidade de dizer... Não sou eu. Hackearam o meu WhatsApp, se valendo da situação da ex-maluca dele. E eu disse, sim. E ela também descobriu uma tecnologia avançadíssima de mandar áudio com a sua voz. Aí eu coloquei os áudios que ele mandava para elas. Daí não teve jeito, né? E ele admitiu. Mas não havia desculpa. Então eu coloquei ele para fora de casa, ele voltou para casa da mãe, cortei contato com ele, ele levou algumas roupas e disse que voltaria depois para buscar o restante. Minha sogra, quando soube, é óbvio que não por ele simplesmente chegou lá e ficou, e não disse uma palavra porque estava lá. Então ela me ligou para entender. Eu contei tudo a ela e ela chorou tanto, Ana, me pediu desculpas, disse que não tinha criado o filho dela para isso, que sempre o ensinou a respeitar as mulheres, etc e tal. Xingou ele de tudo quanto é nome, que eu não merecia isso. Ela considera até hoje a minha filha como neta. E a bichinha sofreu muito. Aliás, meu sogro também, toda a família. Umas 3 semanas depois, o meu ex já estava me mandando mensagem, ligando, mandando SMS, quando eu bloqueava. Até e-mail eu mandava. Me pedindo desculpas, dizendo que havia se arrependido, que me amava muito e toda aquela ladainha. Mas eu ainda estava muito magoada e sequer respondia. Passaram-se 3 meses e ele continuava a me pedir uma segunda chance e tal, que ele havia mudado, que nunca mais faria isso, que aprendeu a me valorizar, que eu era uma mulher incrível, etc e tal. Um dia minha sogra me ligou, conversou comigo dizendo que ele estava chorando lá, sentado no sofá, que não saía, só ficava em casa, que estava igual um cachorro sem dono lá, que parecia mesmo estar arrependido. E sim, Ana, eu resolvi perdoar. Eu ainda o amava e precisava tirar o "e se" da minha cabeça. Eu sempre me perguntava, e se ele realmente mudou? Eu precisava dar essa chance, mas mais para mim do que para ele, na verdade. Então reatamos. Ele voltou para casa e é aquela mesma história, né? Voltou um príncipe, sempre me dando satisfação caso fosse se atrasar para chegar em casa, me deu as senhas de suas redes sociais, do seu celular, mas eu sabia que eu não teria paz se eu ficasse olhando tudo o tempo todo, né? Então eu resolvi nem mexer em nada e começar do zero, de fato. E a paz durou até setembro de 2018. E é aí que vem o sobrenatural.
bela noite, estávamos dormindo até que eu acordei, aparentemente. Naquela sensação em que a gente não sabe se está dormindo ou não, pois eu me vi ali na nossa cama, ele do meu lado, meu quarto da forma que sempre esteve, inclusive roupa de cama, enfim, tudo igual. Não parecia ser um sonho. Eu ouvi uma voz nítida de uma mulher, meio que me acordando. Eu abria os olhos e, ainda deitada, eu via como se fosse o meu braço se levantando à minha frente com um celular na mão. Não tem quando a gente está deitada. Acho que, igual quando a gente tá deitada mexendo no celular, assim, sabe? Assim, eu vi o meu braço, assim, na frente segurando o celular. Então, era dessa forma, assim. Eu só via o meu braço levantando o celular na mão e a voz me dizia, olha o celular. Mas, Ana, a voz vinha no meu ouvido, não dentro da minha cabeça. Eu me lembro como se fosse hoje e eu me questionava, o quê? Por quê? O que está acontecendo? E a voz continuava, tenha fé, acredite em mim, olhe o celular. Enquanto eu ficava nessa discussão com a voz, eu olhava para o celular à minha frente e via uma mensagem com o nome, os nomes estão trocados, ok? E via uma mensagem com o nome Carla, dizendo, bom dia, amor. Aí eu saí desse transe e acordei. Abri os olhos e fiquei ali olhando para o teto por um bom tempo e só ficava repetindo aquela voz na minha cabeça, olha o celular e tal. E o meu ex dormindo do meu lado. Pensei, bom, eu tenho que acreditar no que me protege. Levantei e peguei o celular. Qual foi a minha surpresa quando vi uma mensagem chegando? Bom dia, amor, de uma tal de Carla. Ana, eu não pensei duas vezes, acordei ele à base de porrada. Acordei ele à base de porrada com seu próprio celular. Comecei a bater nele com o celular. Ele, obviamente, acordou assustado. Perguntei quem era a Carla. E ele nem se deu ao trabalho de dar uma palavra. Não tinha mais jeito, né? Taquei o celular no chão que quebrou em pedacinhos. Dessa vez foi a maior confusão, porque ele se negou a sair de casa. Eu fui obrigada a chamar minha mãe e o meu pai para tirá-lo de lá. E assim foi feito. Nos separamos de vez. Mas não me arrependo de ter dado uma chance para ele. Como disse, me serviu como desencargo de consciência. De fato, o problema era ele e não eu. Ele ainda tentou se aproximar, pedir para voltar, toda aquela ladainha de novo, mas não tinha mais volta. Nós ainda nos falávamos por causa da minha filha, porque, querendo ou não, ele é o pai que ela conhece. Mantemos hoje uma relação boa, mas nada além disso. Hoje estou casada com uma pessoa incrível, maravilhosa, e sou muito feliz. Já o meu ex fica naquele entra e sai de relacionamentos que não dão certo, muito provavelmente por conta da traição. Por conta de traição. Ele permanece no mesmo trabalho e os relacionamentos também continuam sendo com colegas de trabalho. Ana, até hoje me pergunto quem foi a mulher que falou comigo? Eu acho que foi uma mentora ou uma guardiã. Gostaria muito de saber a sua identidade, sabe, o seu nome, mas sinto que um dia ainda terei essa confirmação. Eu só sei que sou muito grata pelo livramento. Senti que aquele espírito, seja lá quem for, não queria que eu permanecesse sendo enganada e a sensação que eu tenho é que eu nunca mais serei. Ana, obrigada por ler o meu relato e até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Aí sim, hein? Olha, mas mostrou certinho o que ia acontecer ali. Que legal, que legal. Mas vamos lá, vamos pro próximo relato. Até que é medião também, medião. Sinais além da vida. Vamos ver do que se trata. Olá, querida Ana e amantes do sobrenatural. Aqui quem vos escreve é Fulanete, da acolhedora cidade forrozeira do interior do Nordeste. Antes de mais nada, gostaria de expressar minha imensa felicidade ao ouvir você narrar o meu último relato sobre o curioso encontro com a sogra da minha cunhada.
A maneira como ela se aproximou, como se já nos conhecêssemos, mesmo eu não recordando de tê-la visto antes. Ainda me intriga até hoje. Não sei se foi coisa de outra dimensão, se foi efeito Mandela, enfim, foi estranho. Ao ler o relato, você perguntou se ainda tenho contato com ela, e sim, eu tenho. São contatos esparsos, pois ela mora em outro estado. Mas sempre que nos encontramos, ela é sempre muito querida. Enfim, vamos ao relato de hoje. Antes de continuar, não se esqueçam de curtir os relatos e visitar a Loja Assombrada. Vamos lá. Os nomes estão trocados e onde tiver nomes são de personagens de Jane Austen. De qualquer forma, é sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. E não se esqueçam de curtir os relatos e visitar a loja para apoiar este incrível trabalho. Muito obrigada. Agora vamos ao relato mesmo, que embora não seja diretamente sobrenatural, ressalta a presença de algo além do comum em nossas vidas. E tudo começou há mais de uma década, mas as memórias permanecem vivas na minha mente. Permita-me contextualizar um pouco para que compreendam melhor. Há mais de 13 anos, fui aprovada em um concurso público em um estado vizinho e me mudei para sua capital. Assim, passei a visitar a minha mãe, que morava 4 horas de carro, 2 vezes por mês, nos finais de semana. Naquele dia específico, eu havia tirado uma semana de férias e estava hospedada na casa de manhinha, que compartilhava com minha irmã mais nova e seus diversos animais de estimação. Era uma segunda-feira, por volta das 8 da manhã, quando minha mãe saía para o seu culto na igreja evangélica, deixando a TV ligada para que eu pudesse acompanhar as notícias. Enquanto eu ainda estava sonolenta na cama, ouvi uma notícia em um matutino nacional que me despertou completamente. A morte de um motorista de ônibus chamado Darcy. Meu coração gelou, pois o meu primo, também chamado Darcy, trabalhava como motorista de ônibus em uma cidade do Sudeste. Não tive tempo de assimilar completamente a notícia, pois a TV estava na sala, longe de onde eu estava. Quando eu cheguei para me inteirar, a apresentadora do jornal já estava entrando em outro assunto. Naquela época não tínhamos as facilidades que temos hoje, né, de assistir em streaming e se quiser voltar a notícia, você pode voltar. Intrigada, eu busquei mais informações na internet e me deparei com um blog que confirmava as minhas piores suspeitas. O meu primo estava morto. A foto da carteira de identidade estampava o site, junto com detalhes sobre o acontecimento trágico. Uma reação em uma tentativa de assalto em sua primeira corrida na madrugada daquele fatídico dia que acabou mal para ele. Aquilo me deixou estarrecida e imediatamente entrei em ação para ajudar minha família a lidar com toda essa situação. Por coincidência ou não, eu tinha sido a única a ouvir a notícia e a confirmar que realmente ele tinha morrido por meio desse blog carniceiro aí. Isso foi útil no processo que se passou naquele dia, em que eu tentava blindar os meus tios, pais do Darcy, de saberem a verdadeira história. Os parentes de Darcy, que moram no Sudeste, haviam inventado uma mentira, que ele havia sofrido um acidente e estava lutando por sua vida no hospital. Eles inventaram isso porque os pais do Darcy estavam de visita em nossa cidade no Nordeste e precisávamos encontrar uma forma delicada de contar-lhes sobre a terrível notícia antes que retornassem ao Sudeste. Eles já eram idosos e tinham problemas de saúde, cardiopatias, enfim, foi necessário. Confirmamos essa mentira piedosa, dizendo que Darcy havia sofrido um acidente e estava hospitalizado. Foi uma tarefa árdua, mas conseguimos mantê-los alheios à verdade até que voltassem para casa. O que ocorreu no final da tarde daquele dia. Os pais de Darcy estavam hospedados na casa de uma tia de Darcy. Essa casa, nesse dia, estava cheia. As pessoas apreensivas, muitas querendo contar a verdade. Minha mãe e minha irmã não conseguiam ir para essa casa ficar com eles. Elas não iriam se aguentar, iriam falar a verdade. E eu pedi a Deus para me manter forte e seguir com aquela mentira. Mas o sobrenatural já havia se manifestado para a mãe de Darcy. Naquele dia, logo cedo,
Ela foi ao quintal da casa levar uma roupa na lavanderia e sentiu que 2 homens com roupa branca passaram por trás dela. Quando ela se virou, não havia ninguém. Por isso, ela não acreditava que o filhinho ainda estivesse vivo. Ela me dizia e eu pedia a ela para ter fé, que entregasse o caso a Deus. Essa casa onde eles estavam ficou cheia nesse dia. Foi um trabalho hercúleo manter a mentira e manter as pessoas caladas. Entretanto, houve um momento em que eu me encontrei sozinha ali com os pais de Darcy. Aproveitei que eles são católicos bem praticantes e convidei-os a rezar um terço. Eu não sabia nem como fazer, eu sou espírita, sou kardecista, mas acompanhei eles ali e já no final algo extraordinário ocorreu. Enquanto rezávamos juntos, eles de frente para mim e atrás deles havia uma parede de quarto e uma porta fechada. Quando em um momento eu pedi perdão a Darcy por essa mentira e pedi a Deus que cuidasse dele. Quando de repente eu vi o trinco dessa porta mover-se e a porta entreabriu. Eu até esperei que saísse alguém de dentro do quarto, mas só havíamos nós 3 nesse momento nessa casa. Como se fosse um sinal de que Darcy estava em paz. Era uma resposta ao meu pedido. Os pais pediam que ele conseguisse melhorar do acidente e eu pedi por sua alma. Naquele momento eu não comentei com os pais dele o ocorrido, só dias depois. Embora eu não veja espíritos, apenas sinto sua presença, aquela experiência foi indescritível. Após o terço, eu ainda entrei no quarto para ver se havia alguém escondido e estava vazio. Minutos depois, as pessoas que haviam saído dessa casa retornaram para se despedir dos pais de Darcy, que foram para o aeroporto pegar o voo que os levaria de volta ao Sudeste. Lá, junto à família e aos amigos, eles receberam a notícia real e foi um choque, mas conseguiram superar. Apesar da dor e da mentira que mantivemos, acreditamos que Darcy encontrou paz e os seus pais, mesmo após todos esses anos, seguem em frente com o apoio de sua fé e de sua família. Embora esse relato não seja estritamente sobrenatural, serve como um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar, e que morte não é o fim. Mesmo em outro plano, acredito que Darcy estava cuidando para que o impacto da notícia não chegasse na hora errada para os seus pais. Agradeço a todos por acompanharem essas histórias e por tornarem possível este canal tão especial. Ana, Matheus, Sheila e toda a equipe, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho. E a todos estão cordialmente convidados a participar dos festejos juninos em nossa região Nordeste. Até um próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Opa, é bom, hein? Festa junina no Nordeste deve ser bom. Mas sim, eu já vi várias histórias aqui onde tentam esconder, né, dar essa atrasada na notícia de fato, mas a pessoa fala, eu já vi, ou ela já veio me contar, entendeu? Então acontece isso. Já vimos, né? Vários relatos assim aqui. Beleza, vamos pro próximo relato, que é Eu tive uma regressão de vida? Vamos ver. Olá, Ana e queridos assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. O relato não terá nomes, então pode ler tranquila. Desde já me perdoe por qualquer erro e desculpe se ficou um pouco longo. Nada. Desde sempre eu tive uma conexão com a China, especialmente com a China antiga. Costumo ouvir músicas chinesas tradicionais enquanto estudo, arrumo a casa ou faço qualquer outra atividade ouvindo essas músicas. Sempre que escuto, sinto uma enorme nostalgia e uma saudade. Certa vez comentei com a minha tia sobre esse sentimento de saudade que eu tenho, pois é algo fora do comum. Sinto uma imensa saudade da China, mesmo nunca tendo estado lá. Parece que a minha alma anseia por voltar, como se sentisse saudades de casa, como se já tivesse estado lá e agora sentisse falta e desejasse retornar. Tudo começou quando assisti relatos de uma garota que teve uma regressão espontânea e me identifiquei um pouco com o relato dela. Ela gostava de música clássica e após esse relato, vi mais 2 sobre regressão. Ah, tá, foi aqui mesmo, né?
assisti, foi a moça aqui que ela escutava música clássica, verdade. Ela gostava de música clássica e após esse relato eu vi mais 2 sobre regressão com os quais me identifiquei. Movida pela curiosidade, com o intuito de esclarecer essas minhas dúvidas, eu decidi fazer uma autorregressão. O que vou relatar a seguir é o que presenciei. Segui todas as instruções do guia, mesmo a gente falando para tomar muito cuidado com isso, e me deparei com uma escada de pedras que levava a uma porta com uma luz branca. Ao adentrar essa luz e observar ao redor, juro que não sei se realmente regredi ou se era o meu cérebro criando imagens. Eu também sempre fico nessa dúvida, né? Quando falo, vamos fazer um negócio e agora vá para tal lugar. Eu falo, não, eu que tô criando tudo isso na minha mente. Eu fui para um lugar ou eu tô inventando? Não sei. Enfim, eu não sabia. Mas vi várias mulheres asiáticas dançando, vestidas de forma que eu tinha certeza serem chinesas. Estavam em meio a um festival, alinhadas em fileiras de 5, em um pátio de pedra de um palácio chinês, semelhante aos dos desenhos animados ou filmes. Eram belas e dançavam em sincronia, enquanto as pessoas as observavam com entusiasmo. Acredito que fossem concubinas do reino. Não sei por que ocorria o festival nem o motivo da comemoração. Ao olhar para mim, percebi que estava vestida como essas mulheres, com as mesmas roupas e calçados, exceto que eu não dançava, apenas as observava. Tenho certeza de que ninguém conseguia me ver ali, exceto por um jovem que me encarava. Esse jovem era muito bonito e parecia familiar. Ao observá-lo mais atentamente, percebi que se assemelhava muito ao meu falecido namorado, porém em uma versão asiática. Nesse momento, ao notar as semelhanças, a minha respiração começou a ficar descontrolada, meus batimentos cardíacos aceleraram e eu perdi a conexão, retornando à minha vida atual. Assim que voltei, peguei meu celular e pesquisei detalhes específicos sobre as roupas que usavam na regressão. Após muita busca, encontrei um estilo semelhante de roupa e sapato. Descobri que essas roupas eram comuns na dinastia Qing, o que me leva a crer que pertencia a essa dinastia. Antes desse episódio, comentei com um amigo espírita que sugeriu tentar a regressão, e eu disse a ele que se minha vida passada realmente tivesse sido na China, provavelmente pertenceria à dinastia Qing. Não sei se é assim que fala. Ana e queridos assombrados, o que acham? Seria uma regressão ou apenas fruto da minha imaginação? Comentem com respeito. Um grande abraço para você, para sua família e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também não sei, porque eu mesmo, com as minhas, eu fico pensando, falei, gente, eu devo ter inventado, né? Eu, sei lá, busquei isso na minha memória e tô inventando, assim, não sei. Ou tô vendo, ou eu tô puxando lá do passado ou tô inventando, sei lá, alguma coisa que eu quero inventar. Eu não sei, também não sei dizer. Não sei. Né, porque nesse caso já tem essa preferência, né, já tem esse gosto pela China, então é fácil assim, criar algo desse tipo, mas não sei, eu realmente não sei. Não vou dizer que é só imaginação, também não sei se, né, se é algo que pode ser muito seguro dizer, né, sim, foi uma regressão. Eu não sei, eu fico confusa do mesmo jeito que você. Mas alguém aí já teve uma experiência assim? Conta pra gente. A gente quer saber. Próximo relato, o homem da linha férrea. Vamos lá. Olá, tudo bem, Ana? Acompanho o canal desde 2017. Confesso que já fui dormir várias vezes com medo. Tenho 33 anos e moro em Carapicuíba, cidade metropolitana de São Paulo. É um moço que nos conta. Eu resolvi contar essa história que uma tia minha sempre conta da época que ela era adolescente. Ela e a prima sempre iam para casa da avó levar mantimentos e para isso precisavam andar numa linha férrea abandonada que servia de trilha. Esse lugar não tinha iluminação, era no interior e algumas partes dessa linha de trem aí era de mata fechada. Misericórdia, eu falo linha de trem, para mim é sempre assombrada. Em certa parte dessa linha, todas as vezes que elas passavam, elas avistavam uma casinha de pau a pique e na frente dessa casinha um homem, bem magro, aparentemente alto, de chapelão, sentado numa cadeira. Esse homem sempre estava lendo um livro
e esse livro tinha uma capa preta. Elas passavam por lá todos os dias, nessa trilha, e todos os dias viam o mesmo homem com o mesmo livro, sentado e lendo de cabeça baixa, né? Lendo o livro. Certo dia, elas atrasaram a rotina e, consequentemente, acabaram indo levar o que tinham que levar para a avó um pouco mais tarde. Isso quer dizer que o trajeto viraria à tarde para o início da noite, já escurecendo. Elas apertaram o passo, pois só poderiam se apegar à claridade da lua. Nesse dia, no entanto, as duas começaram a sentir um medo extremo, que nunca haviam sentido enquanto caminhavam por essa trilha. Quando chegaram em um certo ponto da trilha, do nada, uma cabeça saiu por trás da mata, esticada, parou na frente das duas e perguntou: "Do que vocês estão com medo?" "Não sei do que. Estica-me a cabeça aqui na frente." Do que, sua dona cabeça? Do que? Nada. É super normal a cabeça esticada. Meu Deus do céu. Minha tia diz que as duas desmaiaram. É claro. Meu Deus. Desmaiaram e só acordaram já na casa da avó? Como assim? Que jeito que elas chegaram na casa da avó? Alguém levou? Ou elas entraram no estado de choque, sei lá, e perderam a memória desse momento até chegar na casa da avó, foram automaticamente para casa da avó, porque como que chegaram lá? Hoje minha tia é adventista, ela me conta essa história sempre que peço e também diz que o meu avô virava lobisomem, mas isso eu vou deixar para um outro dia. Obrigada pelo espaço, tenha um excelente dia, beijos, um beijo para você, muito obrigada. Só me vem na cabeça agora aquela professora lá do jogo Little Nightmares. Não lembro se é o... Acho que é o 2, que tem o Mono e a Six. Tem um episódio que eles entram lá numa escola. É meio aterrorizante também aquele joguinho, né? Mas eles entram numa escola e tem uma professora lá. E essa professora estica o pescoção. Ela estica assim o pescoço e vai. A cabeça dela vai assim. Foi mais ou menos isso, meu Deus do céu. Credo! Mas será que ela tinha a ver com aquele homem sentado naquela casinha ou não? Negócio que... Não, mas veio pra tirar com a cara delas, né? Porque ainda vem perguntar do que vocês estão com medo. Não sei. Da pedra aqui no chão. Com a cabeça esticada na minha frente aqui, meu Deus do céu. Bom. Credo. Ai, onde que eu tô aqui? Vamos pro próximo e último relato de hoje, gente. Eu falo que a linha do trem pra mim é sempre assombrado. Sempre que eu vejo, penso, escuto história, inclusive, eu falo, não sei, não é legal. Talvez, né? Realmente, sempre um lugar meio isolado, né? Você não vai passar, a linha do trem não é... geralmente passa por esses matinhos, um negócio meio assim, meio quieto, né? Toda hora que tá passando um trem, não passa carro o tempo todo do lado, não passa... Então é meio... É um localzinho assim... Sei lá. Bom, próximo e último relato de hoje é este. Pensei que era um homem, mas era o espírito dele. Isso acontece, né? Oi, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. E hoje eu venho contar outro relato. E esse aconteceu comigo no ano passado. É uma moça que nos conta. Eu tenho o costume de almoçar e aproveitar o horário do meu almoço andando. E aproveitar o horário do meu almoço andando? Eu trabalho dentro de um condomínio, onde se divide em escritórios de empresas, algumas bem conhecidas, e prédios residenciais. Então tem escritório de empresa e também prédio residencial. Em um dia normal, eu saí para dar uma volta na avenida. Conforme eu estava indo, tinha um homem muito bonito vindo em minha direção, sentido assim, estava vindo, né? Ele passou por mim e me cumprimentou. E eu retribuí, é claro, bonitão. Quando eu olhei para trás, o homem tinha sumido. Virou para trás, porque o homem era bonito, né? Falou, a hora que vira assim, oi. E o homem tinha sumido. Não tinha como ele ter atravessado, pois teria como ver. A avenida é bem larga e o outro lado dela é um condomínio, onde a entrada é lá em cima. A lateral é só grade e do outro lado onde eu estava é os fundos do condomínio onde eu trabalho. No caso, os fundos é a reserva, então é uma reta, não existe entrada. Não tinha para onde ele ir.
Ele simplesmente sumiu. Eu vi esse rapaz mais 3 vezes ainda e todas as vezes foi no mesmo local e da mesma forma. Alguns meses depois, eu, conversando com a empresa de segurança do condomínio, conversa vai, conversa vem, me contaram que há menos de 1 ano tinha morrido um rapaz ali naquela avenida. Encontraram ele caído morto, sem nenhum ferimento visível. Muito obrigada, Ana, por contar o meu relato. Um beijo para você e um abraço a todos que estão ouvindo. Um beijo para você, muito obrigada. Será que é o mesmo rapaz? Será que ele fica refazendo o trajeto? Ele sofreu um mal súbito ali naquela avenida e infartou, não sei, porque eu já estava pensando também em alguém de outra dimensão, né? Alguém que vai para lá e vem para cá de vez em quando, sei lá, né? Mas teve essa história aí desse rapaz, então vai saber se ele trabalhava por ali, né? Bom, não sei, deixem as suas opiniões. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.